massa fermentada. E o verso principal para a nossa meditação está em Gálatas 5, 9. Gálatas 5, verso 9. Apenas este versículo, embora nós vamos fazer menção a vários outros versículos da palavra de Deus, mas este é o versículo principal para a nossa meditação. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Levedar, o que significa levedar? De acordo com o nosso dicionário, ficar lévedo. E o que é ficar lévedo? Fermentar. Um pouco de fermento fermenta toda a massa. Se espalha por toda a massa. Produz o seu efeito em toda a massa. Se prestarmos atenção neste verbo, levedar, e no que faz uma massa ser fermentada, nós vamos achar isto muito interessante, mesmo porque foi a primeira forma que o homem descobriu para fermentar uma massa. E levedar, este verbo, ele está bem associado à levedura. O que é levedura? Um tipo de fungo. Fungo da família do bolor, do mofo, do cogumelo. Um tipo de fungo, levedura, é o que provoca fermentação. Claro, essa é a fermentação biológica, tem a ver com ser vivo. Fermentação biológica, não fermentação química. Então existe um tipo de fungo cujo nome é levedura, e esse fungo ele fermenta a massa no processo seu de alimentação. Ele que se alimenta ali do açúcar e do amido. Neste processo de alimentação, ele fermenta a massa. E eu gosto muito de pão. Pão, bolo, tem muita coisa aí que vai trigo, que vai fermento, e são coisas que eu gosto bastante. O fermento, ele tem o poder de conferir volume, tem a capacidade de conferir volume, sabor e valores nutricionais ao produto. É graças ao fermento que nós podemos provar alimentos macios, de digestão fácil e sabor agradável. Quando ele é adicionado à massa, ocorrem vários processos, ou químicos ou biológicos, depende aí do tipo do fermento, que acabam produzindo compostos gasosos, e esses gases, eles expandem a massa dos pães e bolos e dão origem a pequenos buracos, orifícios, que tornam essa massa macia. Então, este é o efeito que a ação do fungo produz na massa. A diferença entre os fermentos químico e biológico está na composição. O químico é constituído de bicarbonato de sódio, enquanto que o biológico apresenta um fungo, como nós já falamos, do tipo levedura.
Sabe o que é interessante, irmãos? O homem descobriu como fermentar uma massa antes de entender como isto acontecia. Na verdade, há 2.500 anos, mais ou menos, antes de Cristo, os egípcios descobriram que eles poderiam adicionar partes velhas de uma massa, aliás, velhas e azedas de uma massa em suas massas novas. E isso trazia mais leveza à massa e sabor também ao produto final lá dos seus pães. Muitos séculos depois, na verdade, do século XIX para o século XX. Século XIX para o século XX é que o homem veio descobrir o que fazia essa fermentação, que são os fungos, assim como nós comentamos sobre as bactérias e vírus há alguns domingos, seres unicelulares que contêm apenas uma única célula, no caso das bactérias. Os fungos são a mesma coisa, só que eles não são nem animais e nem vegetais, eles são um grupo classificado à parte, porque na sua, vamos falar assim, pele, o que seria casca, membrana, não há celulose como nas plantas, e sim o mesmo material dos insetos. Só que eles não se reproduzem como os animais. Então fica aí entre um tipo e outro. Esses são os fungos. Pensem na palavra de Deus, porque nós vamos falar sobre isto, sobre o fermento, e quando a palavra de Deus associa o fermento a, por exemplo, contaminação. Um fungo contaminando uma massa. Nós sabemos que eles não fazem mal, mas em termos simbólicos pode assim ser aplicado. Então, a levedura, este fungo, foi descoberto aí em tempos muito próximos aos nossos. E o que acontece então com ele? Ele é um organismo unicelular, tem uma única célula, e precisa de comida, calor e umidade para prosperar. Então ele converte seus alimentos, que são o açúcar e o amido, através da fermentação em dióxido de carbono e álcool. Então percebam, o dióxido de carbono, ele é o que faz o pão crescer, aquela massa crescer. E o álcool também transformado pelo fungo, ele é usado nas diversas bebidas, como a cerveja e o vinho. Percebam como o homem, o ser humano, usa bastante aí esses fungos. É, inclusive, um assunto bem atual em virtude de alguns tipos de fungos descobertos mais recentemente e que podem ser usados também com este fim. Bem, vamos ver um pouquinho agora, depois que falamos aí em pão, né? Vamos ver um pouquinho de Gálatas 5, versos 7 e 8, que é o contexto do nosso verso principal, que é o verso 9 do capítulo 5. Aliás, a mesma carta, cujos capítulos 1 e 2 foram estudados esta manhã com o professor Deck. Nosso verso principal, verso 9. Um pouco de fermento leveda toda a massa, fermenta toda a massa. Basta um pouco de fermento para que toda a massa fique levedada,
fique fermentada. Um pouco de fermento, ele produz o seu efeito em toda a massa. Por que Paulo fala sobre isto? No verso 7 de Gálatas 5, nós lemos assim, é o contexto. Vocês corriam bem. Ele está falando aos Gálatas. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Verso 8. Tal persuasão não provém daquele que os chama. Por que Paulo está dizendo isto? O Deck já explicou pela manhã. Os Gálatas estavam deixando o verdadeiro evangelho por um outro evangelho que sequer é evangelho. Eles estavam deixando o evangelho que fala que nós somos salvos pela graça por meio da fé, e estavam adotando um evangelho legalista que exige da pessoa que cumpra a lei para ser salva. Ou seja, eles estavam sofrendo influência dos judaizantes, aqueles que ainda traziam as leis do Antigo Testamento para serem aplicadas no Novo Testamento, na nova aliança, no novo acordo de Deus, agora com a igreja em Cristo, mas neste acordo, Jesus pagou por nossos pecados. E o que nós precisamos fazer é crer. Então, Paulo escreve esta carta aos Gálatas, e neste verso 7, ele fala: vocês corriam bem, estava tudo tão tranquilo, vocês iam tão bem, quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Porque quando alguém parte para a obrigação, para o legalismo, tentando cumprir alguma coisa em termos apenas de obrigação para agradar a Deus, essa pessoa entra por um caminho que não é o caminho do Evangelho. Quando a palavra fermento é usada como símbolo na Bíblia, e é o que nós vamos ver hoje, geralmente representa iniquidade ou falso ensino. No caso dos Gálatas aqui, era falso ensino. Os judaizantes estavam pervertendo o evangelho. Era, portanto, uma heresia o que eles estavam produzindo e colocando na cabeça das pessoas. Paulo, então, quando ele diz no verso 9, um pouco de fermento leveda toda a massa, neste contexto que ele está falando, vocês estão sofrendo a ação de fermento, fermento ruim, e este fermento está contaminando toda a igreja. Este pouco de fermento, que são os judaizantes, ele está abrangendo, fermentando toda a igreja, toda a massa. E nós temos outros exemplos de fermento no sentido ruim na Bíblia. Claro, quando na Bíblia nós lemos sobre fermento no seu sentido original, isto não é figurado. Fermento é fermento. Mas em termos simbólicos, ele pode ser algo muito ruim. E lá em Marcos 5, no verso 15, nós lemos Jesus advertindo os seus discípulos. Ele diz: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Então aqui nós temos os dois exemplos de fermento de iniquidade e fermento de falso ensino. O fermento de Herodes era fermento de iniquidade, de pecado. E fermento na Bíblia muitas vezes tem esse sentido de contaminação pelo pecado. E no caso dos fariseus, falso ensino.
eles eram religiosos sem Deus. Eles pervertiam o evangelho. Eles ensinavam segundo seus próprios interesses. Assim eram os fariseus e também saduceus. Lá em Mateus 16, versos 6 e 11, Jesus, ele cita fariseus e saduceus, com este ensino falso, estes religiosos sem Deus. Então, e em Lucas 12, no verso 1, Jesus atrela o fermento dos fariseus à hipocrisia. Então, vejam como o fermento é usado muitas vezes na Bíblia, de forma simbólica, para se referir a falso ensino, portanto, heresia, a iniquidade, portanto, todo tipo de pecado que contamina a igreja, porque está se referindo à igreja sendo atingida por mundanismo, por exemplo. Que fermento ruim é o mundanismo se alastrando nas igrejas dos nossos dias. Às vezes, os de dentro, com a desculpa de atrair aqueles que são de fora. Essas igrejas, quando elas enchem, elas não estão sendo prósperas, porque próspera é a igreja que propaga o evangelho verdadeiro, o evangelho genuíno, o evangelho de Cristo. Igreja cheia não necessariamente significa igreja próspera, igreja que esteja atingindo os objetivos de Deus. Então, uma outra comparação para o fermento ruim é a hipocrisia. Não adianta chamar o mundo para a igreja, não adianta adotarmos os conceitos do mundo. As coisas de Deus se discernem espiritualmente. Então, simplesmente não é desta forma. Bem, mas há o fermento bom. E aí nós temos uma exceção. O fermento bom, Jesus se refere a ele em Mateus 13, verso 33. Neste caso, o fermento está de forma simbólica aqui, associado ao reino de Deus. Então, Jesus fala lá, ele conta uma pequena parábola em Mateus 13, um único verso, verso 33. Está escrito lá. E contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha. E toda a massa ficou fermentada. Vejam que o efeito do fermento é o mesmo, mas agora Jesus está mostrando um exemplo do efeito do fermento, mas que pode ser bom. O que Jesus está dizendo aqui em relação a este fermento bom? Fermento aqui é símbolo de crescimento, crescimento do reino dos céus. Assim como o fermento se alastra pela massa, também o reino dos céus espalha-se pela totalidade da vida de uma pessoa. Se o evangelho se espalhar desta forma, o reino dos céus se espalhar desta forma, na totalidade do crente em Jesus Cristo, nós vamos ter um servo de Deus firme, constante, um servo de Deus
que faz diferença. Um servo de Deus que ele sim, se quisermos continuar usando esse termo fermento, ele vai fermentar o mundo, ele vai fermentar a vida de outras pessoas. Aí nós temos lá Jesus falando em Mateus 7 ou 5, precisamos ir lá depois para confirmar, sobre sal e luz. Nós somos sal, nós somos luz. Este mesmo efeito, aqui neste outro símbolo, é o símbolo do fermento. Nós é que precisamos influenciar, porque a comparação lá de luz e sal é de influência, e fermento aqui no sentido bom também é de influência. Você é uma massa fermentada pelo Espírito Santo. Você é um crente cheio do Espírito Santo. O reino dos céus se espalhou na sua vida, tal qual um fermento leveda toda a massa. Irmãos, como é importante que isto aconteça, como é, inclusive, urgente que isto aconteça. Podemos aplicar também este exemplo de Jesus ao crescimento do reino de Deus pela operação interna do Espírito Santo mediante o uso da palavra de Deus. Estamos usando a palavra de Deus de forma genuína, de forma verdadeira, não tirando ou acrescentando, como o Deck falou hoje pela manhã, coisa a que os Gálatas lá estavam sujeitos. Essas coisas, elas fazem com que o evangelho verdadeiro não seja divulgado, não seja propagado, e sim outro evangelho, que sequer, nas palavras de Paulo, sequer é evangelho. Bem, 1 aos Coríntios 5, versos 6 a 8. 1 aos Coríntios 5, versos 6 a 8. Agora Paulo está escrevendo não aos Gálatas, e sim aos Coríntios, este grande doutrinador na palavra de Deus, doutrinador da igreja, apóstolo de Cristo, vocacionado pessoalmente por Jesus. Ele atendeu a necessidade de muitas das igrejas locais de sua época e atende também às nossas necessidades quando deixou registrado, sob a inspiração do Espírito Santo, aquilo que nós precisamos saber, aquilo que nós precisamos aprender. Lá aos Coríntios, os coríntios estavam enfrentando outro problema de iniquidade e de pecado. Eles estavam tolerando o pecado dentro da igreja. Já falamos aí, não podemos permitir que o mundo contamine a igreja. Quem vem precisa ser transformado e não transformar a igreja naquilo que o mundo quer que ela seja. Paulo soube que Corinto, a igreja de Corinto, estava passando por este problema. Então, na sua carta, ele escreve lá, e uma das matérias que ele trata é esta. Nós lemos então no verso 6, porque os coríntios não estavam tomando providências e ainda se orgulhavam, mesmo estando numa situação daquela. Eles se orgulhavam de não repreender o pecado, se orgulhavam e, na verdade, porque estavam entendendo errado o evangelho. Olha aí o que a heresia produz. Então, nós lemos no verso 6, o orgulho de vocês não é bom. Um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada. Aqui, com Paulo aos Coríntios, nós aprendemos mais um tipo de fermento ruim, o orgulho.
e como Deus aborrece a soberba, como Deus aborrece o orgulho. Então, no verso 7, Paulo escreve: livrem-se do fermento velho. O fermento velho estava contaminando aquela igreja. O ensino antigo e perverso estava contaminando aquela igreja. E aí Paulo vai fazer uma comparação com aquela festa que Deus deu ao povo de Israel, festa histórica, festa da Páscoa, que inclusive aponta para Jesus. Quando o povo de Israel, na última noite em que eles estavam no Egito, eles iam sair para a terra prometida na liderança de Moisés, Deus mandou que eles sacrificassem um cordeiro, se alimentassem daquele cordeiro, e eles deveriam também cozinhar, fazer pães, mas esses pães deveriam ser sem fermento, e daí vem o símbolo do fermento, como pecado, como contaminação. Então, Deus fala para Moisés: façam pães sem fermento. Pães sem fermento para simbolizar a pureza. Esses pães estavam apontando para Jesus, que se entregaria em nosso lugar, o Jesus sem pecados, o Jesus santo, morrendo, morte vicária, substitutiva. Ele nos substituiu na cruz. Então, a partir daquele momento, comemorou-se a Páscoa e a festa dos pães sem fermento. Então, Paulo, ele está tocando neste assunto aqui para falar da necessidade de pureza, de santidade na igreja. Então ele diz: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento. Sem esse fermento que contamina. Se formos falar aqui de fermento, que seja o fermento do Evangelho, que seja a ação do Espírito Santo transformando totalmente as nossas vidas. Então Paulo diz aí que sejam massa nova, sem fermento, como realmente são, sem esse fermento ruim, sem a contaminação, porque Jesus nos lavou, nos purificou, e ele faz isto, inclusive, ininterruptamente, à medida que nós caminhamos com ele. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. É isso que Paulo está dizendo aqui. E o Deck, ou a Beth, ou os dois, estão falando lá, Mateus 5, versos 13 e 14, sal da terra e luz do mundo. Então, Mateus 5 e não 7, eu fiquei entre os dois, na hora me falhou aqui na cabeça. Verso 8, por isso, 8 de 1 aos Coríntios 5, por isso celebremos a festa, não com fermento velho, quando nós estamos na presença de Deus para adorá-lo. Ora, fermento velho, que fique de lado, nem com fermento da maldade. Olha aí Paulo já colocando mais alguns sentidos para o fermento simbólico. Maldade, perversidade, mas com pães sem fermento, sem contaminação. Pães da sinceridade, que é o Evangelho. Se é para sermos transformados, que seja totalmente e pelo Evangelho. Não nos esqueçamos, Gálatas 5:9, um pouco de fermento leveda por toda a massa. Os coríntios, eles estavam orgulhosos da sua liberdade. Então, eles estavam distorcendo a doutrina da graça. Nós fomos salvos pela graça, então não temos que cumprir lei para sermos salvos, nem boas obras, nada dessas coisas. Nós precisamos crer em Jesus para sermos salvos. E olha, de repente, aí até a influência já da tendência gnóstica. Já que eu sou salvo, posso fazer o que quiser. Ensino pernicioso, ensino destrutivo, na verdade. Então,
que nós temos aqui alguns exemplos aí na Bíblia sobre como nós podemos tratar este fermento. Agora, irmãos, quando nós vamos lá em outra carta de Paulo, agora uma carta chamada Pastoral a Tito, quando ele escreve a Tito, lá no capítulo 2, no verso 1, ele dá uma série de instruções a Tito, que naquele momento estava cuidando da igreja em Creta. O que Paulo fala para Tito? Você, Tito, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Paulo está falando para você e para mim hoje. Você, servo de Deus, nos nossos dias, você membro da Igreja Batista de Vila Augusta, você membro de outra igreja local, igreja de Ponte Grande, igrejas que estejam acompanhando também este nosso culto ao nosso Deus. Fale o que está de acordo com a sã doutrina. Você, nosso prezado visitante, que está aqui conosco, ouvindo a palavra de Deus, que Paulo fala para você fale o que está de acordo com a sã doutrina. E lá em Tito, no verso 11, Paulo escreve a ele: a graça de Deus, que se manifestou salvadora a todos os homens. E aí ele continua no verso 12. A graça de Deus nos ensina a renunciar à impiedade, a renunciar às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, de maneira justa, de maneira piedosa. Então, quando Paulo escreve isto a Tito, para ele orientar a igreja de Creta, o Espírito Santo está direcionando esta palavra a nós hoje. Que tipo de massa nós somos? O que tem fermentado a nossa vida? O que está tomando a nossa vida? Nossas palavras, nossas atitudes neste mundo nosso que está tão complicado, tão estranho. No estudo da última quinta-feira, nós começamos o estudo na carta aos Colossenses. E quando o mesmo Paulo escreve aos Colossenses lá, ele diz no verso 6 deste capítulo 1, e eu me referi a isto lá, me chamou a atenção. Ele diz assim: por todo mundo, este evangelho, o evangelho de Cristo, o evangelho verdadeiro, por todo mundo, este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês. Então, Paulo está falando, como acontecia lá entre os colossenses, desde o dia em que o ouviram e entenderam, desde o dia que ouviram o evangelho e entenderam o evangelho. A graça de Deus em toda a sua verdade. O evangelho é a manifestação da graça de Deus em toda a sua verdade. E eu fiz um comentário lá. O evangelho estava bombando. O termo aqui dos nossos dias. O evangelho, ele estava fazendo sucesso. O evangelho estava agitando o mundo daquela época. Como está o evangelho nos nossos dias? Eu quero associar este assunto sobre fermento, fermentação, massa fermentada, a nós que somos a igreja de Cristo. A Bíblia fala muito do povo de Deus como nação. No Antigo Testamento
Israel era o povo de Deus, era a nação escolhida por Deus para trazer Cristo às demais nações, a todas as outras nações. E no Novo Testamento nós vemos a igreja como sendo este povo adquirido, como o apóstolo Pedro fala, povo exclusivo de Deus. Então nós somos a nação santa, nós somos o povo adquirido. E este povo de Deus, que é a igreja, é um povo que está espalhado pela face da terra. Nós temos, e nós, aqui brasileiros, somos representantes deste povo de Deus aqui no nosso Brasil. Mas eu não vejo o evangelho bombando no nosso Brasil. Eu vejo escândalos. Eu vejo líderes de igrejas dando mancada. Eu vejo gente que diz ser crente em Jesus Cristo, vivendo uma vida que não condiz. Fermento velho, não massa nova. Fermento velho contaminando esta que sequer passou a ser a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo, ela não é contaminada. Nós, crentes em Jesus Cristo, não podemos nos deixar contaminar por essas coisas. E o nosso Brasil está nessa confusão também por culpa da nação cristã. O nosso Brasil. Eu estou falando dos cristãos genuínos, os salvos por Jesus Cristo, que são a nação de Deus aqui no Brasil. Não nos deixemos enganar com tanta facilidade. Não acreditemos em tudo o que ouvimos. Não aceitemos para nós e para a nossa vida tudo o que é pregado. Vamos fazer como os crentes bererranos. Vamos à palavra de Deus. Vamos confirmar lá. Sejamos mais nobres. Nosso Brasil. Da mesma forma, os Estados Unidos, como caíram em relação ao passado, a nação de Deus naquele país, como se deixou influenciar pelo mundo, e os efeitos negativos são claros hoje, lá e cá e na Europa. A igreja verdadeira de Cristo, pelo menos no mundo ocidental, não está causando o barulho que deveria causar, a influência que deveria exercer para a transformação de vidas. Nós estamos nos acomodando. Bíblia, oração, relacionamento íntimo com Deus. Precisamos disto e ação. Ação. Olha como está o nosso país. Eu estava pensando nisso tudo. A salvação, ela é individual. Então, nós temos uma obrigação individual, pessoal, de sermos melhores servos de Deus. Mas quando nós vamos juntando cada um desses servos de Deus, nós temos a nação de Deus, o povo de Deus aqui neste nosso país. Juntos nós podemos revolucionar mais uma vez a história. Isso se chama avivamento espiritual. O avivamento espiritual, ele começa com santidade, santificação, vida pura diante de Deus. Chega de igreja envolvida com política. Chega de igreja envolvida com o mundo. Nosso palpite, que palpite! Nós, como nação de Deus, devemos pregar o Evangelho de Cristo.
E pensando sobre essas coisas, eu trouxe esta palavra quando li Gálatas, lá no capítulo 5, o verso 9. Porque, de repente, um fermento que não é o evangelho está inundando as nossas vidas. Olhamos para o nosso Brasil, olhamos para o nosso mundo e vemos uma confusão neste mundo em que as coisas não fazem sentido. E leis vão sendo criadas para que seja assim mesmo, para que o pecado seja cometido de forma legal. Por quê? Porque o mundo está cada vez mais se mostrando com seu fermento velho, infelizmente atingindo a igreja. Essas coisas, na verdade, não fazem sentido, não perfazem uma soma certa. Não está de acordo com a palavra de Deus, igreja de Cristo, que estamos fazendo. É aí que, como eu já falei, acredito que no domingo passado, eu fico antegozando, eu fico pensando a ocasião em que tudo terá um relacionamento significativo, mas sob a supremacia de Cristo, ou seja, a volta de Cristo. Ore pela volta de Cristo. A vontade é até de nós sermos arrebatados, de partirmos, mas nós estamos aqui, e enquanto estamos aqui, precisamos fazer aquilo que Jesus deixou para nós fazermos: ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Sabe quando a supremacia de Cristo vai acontecer neste mundo? Efésios capítulo 1, verso 9. A revelação do mistério de Deus, mistério da sua vontade, de acordo com seu bom propósito. Bom propósito. É esse mistério da vontade de Deus. E este bom propósito ele estabeleceu em Cristo. No verso 10 lá de Efésios 1 diz: fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Como Paulo, eu anseio por este momento em que Jesus vai ter a supremacia, mas enquanto ele não volta, e ele vai cobrar de nós na sua volta, nós temos de fazer a nossa parte. Eu citei Tito porque eu estava lendo a carta de Tito, a carta de Paulo a Tito esta semana também. E agora nós vamos encerrar. A Raquel fala, você fala que vai encerrar e fica aí mais meia hora. Mas agora nós vamos partir para a fase final. Lendo Tito, resolvi pegar um livro que eu tenho aqui. É um livro de pelo menos 300 páginas. Um estudo no livro de Tito. O livro de Tito tem 3 capítulos, pequenininho. Mas este livro sobre Tito, eu estava lendo, e é do pastor e professor Pedro Moura, Carta de Paulo a Tito, introdução e comentário, lá na página 64. E olha, ele editou o livro pela primeira vez em 2008. Agora percebam a atualidade daquilo que ele escreveu lá sobre o nosso Brasil, nessa relação que eu estou aqui fazendo com a igreja. Ele escreve lá: a situação catastrófica em que vive mergulhado o Brasil está nas mãos do povo de Deus. Semana passada ou retrasada eu me referi a isto, que nós precisamos ser para o nosso Brasil. E assim, eu não creio que isso seja coincidência, porque Deus dirige os nossos caminhos e a nossa vida. Essa semana eu me defrontei com esse texto lá no livro dele.
A situação catastrófica em que vive mergulhado o Brasil está nas mãos do povo de Deus, ele diz. É preciso que os crentes exercitem seu sacerdócio. Deixem de pensar que testemunho é para missionários, estudo da Bíblia é para teólogos e oração é para pastores. Aí o Brasil vai ser impactado por um movimento uniforme de testemunho pessoal, de oração e de estudo da palavra de Deus. Mas muitos de nós preferimos a opção dos ímpios. Copiamos o modelo do mundo. Não medimos palavras, infamamos uns aos outros, infamamos líderes, governantes, por vezes afirmando que não podemos provar, e ele vai por aí afora falando do nosso povo, o povo de Deus, a nação remida. E quando eu falo a nação remida, eu estou eliminando todos os falsos profetas, todos os apóstatas, todos aqueles que propagam um outro evangelho. Eu estou me referindo à nação remida. Nós temos a responsabilidade de mudar o Brasil. É estranho que eu estou falando? No tempo de Paulo, isso aconteceu. Ao longo da história da Igreja de Cristo, houve vários avivamentos. Por que não pode acontecer nos nossos dias? E por que não começar por cada um de nós, colocando nossas vidas nas mãos de Deus, para que Ele trabalhe, para que Ele haja nas nossas vidas. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a cada um de nós, que nós examinemos a nossa vida, se estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus. Massa nova. Se tivermos de falar de fermento, que este fermento seja um evangelho genuíno, verdadeiro, que transforma de forma total. Paulo fala sobre o fermento que leveda toda a massa. Isto serve para o fermento ruim, mas também para o bom fermento. Fiquemos com a palavra de Deus, com o Evangelho de Cristo.